penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fecha teus olhos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo grandioso amor, Senhor, que o Senhor tem com a nossa vida e nos permitiu chegarmos até aqui. Ó Deus, o que seria de nós se não fosse a tua palavra? O que seria de nós, Senhor Jesus, se não fosse as tuas promessas? Aleluia! Em que, Senhor Jesus, nós se agarraríamos, Senhor Jesus, se nós não tivéssemos uma promessa na nossa vida? Seria vã e vazia, Pai, a nossa vida, Pai, sem a tua promessa. Então pedimos na noite de hoje que o Senhor venha cumprir, Senhor, todos os seus planos na nossa vida. Deus, que o Senhor venha cumprir todas as suas promessas, Pai, nesse lugar. Ó Deus, que vidas possam ser alcançadas, Senhor. Ó Deus, e todo impedimento, tudo aquilo que tem tentado impedir, Senhor da glória, as pessoas de adentrar nesse lugar, todo bloqueio, ó Deus, no mundo espiritual, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, dissipar, Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrar, Senhor Jesus, toda a muralha que se levanta, todo impedimento, ó Deus, todo espírito que, ó Deus, se levanta para falar que não vai conseguir. Ó Deus, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos, Pai, que o Senhor está acima de tudo e de todos. Ó Deus, é por isso que nós estamos aqui. Ó Deus, faça o seu querer e a sua vontade. Estabeleça, Pai, o seu tempo dentro de outro tempo nesse lugar. Ó Deus, um tempo de paz. Ó Deus, um tempo, Pai, em que a sua presença seja absoluta. Ó Deus, e esse povo, ó Deus, que aqui está, ó Deus, quer ver o seu milagre, Senhor da glória. Faça, Pai, o sobrenatural acontecer. Muda, Pai, o pensamento. Muda, Pai, ó Deus, tira toda a dúvida. Muda, Pai, o desejo, Pai, de cada um que aqui está. Nos torna, Pai, semelhante a Ti. Nos ensina a amar. Nos ensina, Pai, a congregarmos, Pai, um para com o outro. Ó Deus, nós entregamos, Pai, esse ministério nas suas mãos. Que nesse quarto ano, Senhor Jesus, seja só o início de uma caminhada, Pai, diante da tua presença. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sarai e põe seu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, restitui, oh Senhor dos exércitos, a tua presença é viva e eficaz nesse lugar. Ó Deus, quantos sonhos, Senhor. Ó Deus, tantos projetos, Senhor da glória, sendo impedidos, Senhor da glória. Ó Deus, por obra de bruxaria, Senhor da glória, tantos projetos impedidos, Senhor da glória, por questionamentos. Tantos projetos impedidos, Senhor Jesus, por palavras, Senhor.
mas Tu és o Deus que quebra todas elas. Ó Deus, na noite de hoje nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Pai, ser restituídos pela Tua presença. Nós precisamos ser restaurados, Pai, pelo Teu santo e poderoso Espírito. Ó Deus, fica conosco. Conduza, Pai, a Tua palavra, Pai, até o alvo. Ó Deus, conduza, Pai, a Tua palavra, Pai, aonde a medicina não alcança. Conduza a Tua palavra, Pai, aonde, Pai, os médicos, Pai, não têm acesso. Ó Deus, na nossa alma, Senhor da glória, vai curando, vai trazendo conforto, vai trazendo certeza. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. O versículo a qual eu li, inserido no livro do profeta Jeremias, é tão interessante que no capítulo de número 13 ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, bem sabemos que não tinha atributos para ser profeta. Jeremias, ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Jeremias, ele estava se preparando juntamente com seus pais, tendo contato com as Escrituras para poder servir no templo. Jeremias pensava, acredito eu, que o objetivo dele era agora manusear a palavra do Senhor dentro do templo, porque esses eram os atributos do sacerdote. Mas de repente a história muda, como mudou a minha vida e mudou a vida do pastor Max, do pastor Mesaque. De repente a história muda, Deus ele muda todo o cenário, porque ele precisa fazer algo na vida de algumas pessoas. E diz a Bíblia que agora o Senhor chama Jeremias e fala para ele assim: antes mesmo que te formaste, eu já te conheci. E as nações eu te dei por profeta. Porque Jeremias estava indagando ao Senhor que ele era somente uma criança. Jeremias, ele não queria ser o profeta, ele não queria ser aquela pessoa que vai levar a verdadeira palavra do Senhor, e muitas das vezes uma palavra que vem como uma palavra de correção. Então Jeremias agora ele é chamado para profetizar. Profetizar para um povo que desobedeceu ao Senhor. Profetizar para um povo que se esqueceu da adoração. Profetizar para um povo que não faz questão mais, pastor Max, que está na casa do Senhor. Profetizar para um povo que prefere ir para o vale ou ir para o monte, não que eu tenha nada contra, porque eu gosto. Rodopiar, falar em mistério. E ali ver tudo aquilo acontecer, mas o compromisso e o coração está muito longe da obra. Então nós não vivemos de momento, pastor Márcio. Nós vivemos de vida com Deus. Então Jeremias agora ele vai trazer a palavra de correção para esse tipo de gente. Esse tipo de gente que quer viver de mistério em mistério, mas não quer ter compromisso dia de quarta, dia de domingo, aleluia, na escola bíblica dominical. Aleluia. Ele só quer falar mistério, ele só quer entregar revelação, e ele mesmo não sabe o peso que é, o chamado que tem, quando você começa a ser o instrumento do Senhor para levar uma palavra para as pessoas. É tão interessante que quando as pessoas elas adentram a igreja, o primeiro dom que elas pedem é o dom de revelação. Mas aí quando Deus ele começa a revelar, aí ela começa a ser um instrumento, aí ela já se sente. Mas ela não tem noção da cobrança que é. Do que ela vai ter que deixar no altar para que a coisa continue realmente acontecendo. E Jeremias ele sabe disso, por quê? Porque ele sabe que o ministério profético é um ministério árduo. Então Jeremias ele começa a revelar para o Senhor falou para ele assim: não adianta você falar, porque eu te conheço.
E eu já te chamei antes mesmo de te formar. Então, o meu e o seu chamado está muito além do meu e do seu querer. Então, Jeremias agora está vindo para profetizar para um povo que se esqueceu realmente da adoração. Um povo que se dividiu. Porque quando Salomão ele morre, o seu filho Roboão ele assume o reinado. É tão interessante que quando Roboão assume o reinado, o povo se reúne em Siquém. Por quê? Porque eles precisam agora saber qual eram as diretrizes do novo rei. Mas quando Roboão ele reúne o povo agora fala para Roboão: Roboão, como é que vai ser isso? O seu pai ele colocou um jugo muito pesado sobre nós. E a gente precisa que esse jugo ele fique mais leve. A gente precisa que você tire um pouco dos impostos, a carga está muito pesada. E diz a Bíblia que Roboão, naquele momento, Roboão ele fala para ele assim: me dá 3 dias, porque eu preciso consultar os sábios e as pessoas que têm ligação no reino. É tão interessante que Roboão agora, ele vai aos sábios, aos anciões, aquelas pessoas que têm visão de reino, que têm história de evangelho. E quando Roboão ele vai aos sábios, eles falam assim: ó, realmente, o seu pai ele colocou um jugo muito pesado sobre esse povo. E se realmente você tirar esse jugo, esse povo vai ser contigo. Esse povo vai realmente se voltar a você. Mas a Bíblia relata que Roboão, não satisfeito, ele pede conselho aos mais jovens, aqueles que não têm história no reino, aqueles que não sabem o que é orar, aqueles que não sabem o que é jejuar, aqueles que não participam de escola bíblica dominical, aqueles que não têm compromisso na igreja, que tem sempre um conselho muito bom para você, que agrada os seus olhos. E a Bíblia diz que aquele mais novo falou para ele: Roboão, dobra o jugo, aumenta os impostos. Se o seu pai dava 8 chicotadas, dá 16. E a Bíblia é enfática em dizer que Roboão ele aceita os conselhos dos mais novos. E ali naquele momento, quando ele fala ao povo agora, depois de 3 dias, que o conselho era aquilo que ia ser, daquela forma que ia se suceder a partir daquele momento, diz a Bíblia que o povo se divide. 2 tribos vai para o reino sul e as outras 10 tribos para o reino norte. O reino norte, cuja capital é Samaria, e o reino sul, cuja capital é Jerusalém. O reino norte agora assume um rei chamado Jeroboão. Jeroboão, por sua vez, sabia que se o povo voltasse em Jerusalém e se voltasse ao Senhor, Jeroboão sabia que ele ia perder o controle do povo. Então o que Jeroboão faz? Jeroboão começa a criar altares e ídolos para ser adorado, para não permitir que o povo vai até o templo de Jerusalém. Você não está entendendo nada. Por que Jeroboão criou altares dentro de casa para que o povo não entrasse em Jerusalém? Você não está entendendo nada. Por que aquela pessoa que era para estar do seu lado, ela não está? É porque foi criado um altar de adoração lá dentro da casa dela. Foi criado por Jeroboão para fazer com que ela ficasse dentro da sua casa. Por quê? Porque se ela entra em Jerusalém, ela se volta novamente ao Senhor. Então Jeroboão ele falou: se eles voltarem em Jerusalém, eu vou perder o controle desse povo. Então eu vou começar a criar algo para poder esse povo se afastar de Jerusalém. E ali ele começa a criar bezerro, ele começa a criar adoração embaixo de árvores. E tão interessante que quando você divide o seu tempo com coisas que profanam o nome do Senhor, a Bíblia relata que é como um pecado de feitiçaria. A idolatria é como um pecado de feitiçaria. O Senhor ele não tem parte com idólatra. O Senhor tem parte com os verdadeiros adoradores. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia relata que o Senhor ele se irou. E a Síria agora ela vai fazer uma incursão sobre esse povo de Israel, essa parte do povo de Israel cuja capital é Samaria. E diz a Bíblia que ele leva esse povo, os sírios levam esse povo cativo. E agora as 2 tribos que ficaram no reino sul, cujo rei agora é Roboão,
eles também começam a ir em direção à idolatria. E aí o Senhor começa a levantar homens para poder falar para eles: se voltem ao Senhor, parem com isso. E a Bíblia relata que Jeremias, no capítulo de número 25, ele fala assim, ó: o Senhor enviou os seus profetas, e eu passei 25 anos falando para vocês e profetizando que era para vocês se voltarem ao Senhor, e vocês não se voltarem. E por isso o Senhor vai trazer o seu servo Nabucodonosor. Que isso? Como assim, Rodrigo? A Bíblia relata que o Senhor chama Nabucodonosor de seu servo. A Bíblia relata que o Senhor chama o ímpio de servo dele para punir o povo dele. Você está entendendo a gravidade da situação? Você está entendendo o que Deus ele permite que aconteça para que a gente se volte à adoração? Ele permite que algo ou alguém venha nos assolar com alguma situação. Por quê? Porque eu já não tenho vontade de orar como eu orava antes. Eu já não tenho vontade de buscar como eu buscava antes. Então eu estou na zona de conforto, pastor Márcio. Não estou sendo assolado por nada. Mas o meu Senhor ele não vai deixar você na zona de conforto, não. Se você está pensando que você vai continuar nessa vidinha aí, de coisinha ali, coisinha aqui, não. O Senhor vai levantar alguém para te assolar, porque Ele precisa ter contato pessoal contigo novamente. Aleluia! Ele vai permitir que algo aconteça, por quê? Porque Ele está com saudade da tua adoração. Então, quando Ele permite que Nabucodonosor venha e leva aqueles homens cativos, o interessante é que no meio daquelas pessoas não estava só não crente, estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 jovens que seriam escolhidos para agora governar a Babilônia, mas eles estão indo em direção a um cativeiro. Você está entendendo que o motivo pelo qual uma pessoa desobedece às vezes nos coloca em certos cativeiros? Às vezes uma desobediência, pastor Marcos, de um faz com que toda a igreja entre em um determinado cativeiro. E aí você não sabe o porquê que as coisas não estão acontecendo. É porque um desobedeceu a Acã. E a casa está dentro da tua tenda. E é necessário tirar, porque o Senhor vai fazer tirar. Então não tem nada que fique escondido aos olhos do Senhor. Se tiver um que esteja atrapalhando o reino, vai passar todo mundo na moenda, vai passar todo mundo na prova. Mas o meu Senhor, Ele vai trazer luz à existência. Por quê? Porque as promessas ainda estão de pé. E aí quando agora Nabucodonosor vem e leva preso, Jeremias ele fala assim, ó: vai durar 70 anos. Vai durar 70 anos. Mas no final dos 70 anos vocês virão, o Senhor trará vocês de volta. Vocês virão novamente para Jerusalém. Então, eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Já tem tempo determinado para você reinar novamente. Essa prova não vai te matar, porque existe uma promessa sobre a sua vida, e o Senhor fala que essa promessa, ela começa hoje. Se você viveu nesse cativeiro durante esse tempo todo, o meu Senhor está dizendo nesse 4º aniversário que essa promessa começa a partir de hoje. Glória a Deus. Porque doeu muito o cativeiro. Doeu muito ver as pessoas ali adorando e as outras pessoas rindo. Porque na Babilônia era assim. Alguns adoravam e outros questionavam. Alguns ficavam ali chacoteando: cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus que prometeu a vocês que vocês iriam voltar para Jerusalém? Não vai se cumprir. Cadê o Deus que prometeu que essas portas iam se abrir e essas cadeiras iam ficar cheias? Não vai acontecer. Não vai, porque foi o homem que falou. Porque o meu Senhor falou que existe uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Então não foi o homem que disse, não, foi
amanhã vai descer maná de novo. Como é que vai ser depois da manhã? Vai descer maná de novo. Mas é a incerteza. A incerteza ela nos consome. A incerteza de não acontecer faz com que crente esqueça do ministério. A incerteza, o tempo da promessa, faz com que a gente desanime do nosso ministério. Por quê? Porque o tempo nosso não é o tempo do Senhor. E essa incerteza faz com que pastores, presbíteros, pessoas que têm alto cargo dentro do ministério desistam. Por quê? Porque não conseguiu esperar, não conseguiu passar pelo tempo da promessa. Mas eu sei que durante 70 anos eu vou passar por aquele cativeiro. Mas no final desses 70 anos eu vou reinar. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso que você está vivendo não é eterno. Isso que você está vivendo é só o propósito do Senhor na sua vida. É porque o Senhor está com saudade da minha e da sua oração. Então o momento de clamar é agora. Clamar com coração, clamar com verdade, com espírito e verdade, para que Deus ele cumpra realmente as promessas dele na nossa vida. É Deus, aleluia. Porque embora o nosso pensamento seja bom, embora a nossa perspectiva de vida seja boa, nós não temos noção do que Deus tem preparado para mim e para você. Bem sei, eu, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Não é o seu querer, não é o meu querer, é o Senhor. É o que Ele pensa ao seu respeito. Não é o que as pessoas estão falando para você. Não é o que as pessoas dizem quando passam por esse lugar, não. É os pensamentos do Senhor sobre esse ministério. Rodrigo, mas está muito difícil. Quem disse que seria fácil? É melhor você ter 10 que realmente estão aqui voltados na adoração do que você ter uma igreja cheia, instada e sem a presença do Senhor. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os verdadeiros adoradores? Aleluia. Cadê os verdadeiros adoradores? Aqueles que acreditam na promessa do Senhor. Mas era difícil, Rodrigo, era. Você acha que era fácil Daniel ficar orando de manhã, na hora do almoço e à tarde? Você acha que era fácil Daniel ir lá para a janela do seu banheiro e olhar em direção a Jerusalém e falar assim: um dia eu voltarei para minha casa? Você acha que é fácil você dobrar o seu joelho na sua casa e falar: Senhor, o Senhor prometeu que eu e a minha casa iremos adorar o Senhor, mas eu estou vendo meu filho na situação que está, eu estou vendo minha filha vivendo o que ela está vivendo. Você acha que é fácil? Mas a esperança está em Jerusalém. A esperança está em Jerusalém. Daniel continuava orando: eu vou voltar para minha casa. Eu sei que esse tempo de cativeiro é passageiro. Eu sei que essa luta que a minha família está vivendo é passageiro. A minha esperança está lá em Jerusalém. E existe uma promessa sobre a minha vida. E eu não vou me esquecer, eu vou me agarrar nela. Você só está aqui porque existe uma promessa na sua vida. E você está se agarrando nela. Porque se não fosse essa promessa, eu e você nós já tínhamos desistido. Nós já tínhamos desistido. Não teria nada que nos prenderia dentro de uma igreja se não fosse as promessas do Senhor. Aleluia. Eu me recordo muito bem que eu tinha 19 anos. Eu estava lá na igreja do pastor Jair, era perto da igreja da casa do Mesaque, onde o Mesaque morava. E eu entrei ali com 19 anos.
uma criança nos braços, minha ex-esposa com 15 para 16 anos. E aí eu sentei lá atrás, muito jovem aí, Deus usou um rapaz até hoje. Tenho muita amizade com o pastor Jair, já peguei várias vezes na igreja dele, homem de Deus. E ali eu estava ali sentado ali, e ali levantou aquele homem e falou: rapaz, eu não te conheço, estou te vendo pela primeira vez, mas Deus falou para mim que existe uma promessa muito grande na sua vida, que através de você vidas se renderão ao Senhor, pessoas serão alcançadas através da sua vida, rapaz. E eu falei: Jesus amado, mas como é isso? Eu não tinha nem noção do que era, mas Deus já tinha estabelecido naquele dia uma promessa sobre a minha vida. E foi tão de Deus que aquilo ficou marcado, e eu me agarrei naquilo, e embora eu passasse bastante tempo afastado, sem conhecer o Senhor, mas eu sabia, Natalina, que existia uma promessa na minha vida. Eu sabia que um dia Deus usou um rapaz para falar comigo que através de mim pessoas iriam se converter. E aí se passaram os anos, até Deus ele me dá a oportunidade de aceitá-lo. E ali eu levantei minhas mãos, e ali comecei uma caminhada, e Deus começou a fazer